E chama agora aqui com a gente a Escola Municipal Shakespeare. Olá, eu não estou conseguindo ouvir a Sheila. Vocês estão conseguindo? Acho que está sem som, Sheila. Alô? Agora eu estou te ouvindo. Está aberto o som. Bom, se parar de novo, vocês me avisam. Vou reiniciar então. Então, boa tarde. Meu nome é Sheila Ramos. Eu estou aqui representando a Escola Municipal Shakespeare. Nós ficamos situados no bairro do Jardim Botânico, atendemos crianças da educação infantil até o 5º ano do Fundamental 1, e os nossos alunos, na grande maioria, pertencem ao bairro da Rocinha, tá? Nesse ano, nós adaptamos o nosso PPP para se adequar a essa nova realidade pandêmica, toda essa estrutura que, assim, se está sendo complicado para nós enquanto adultos, imagina para as crianças, né, que estão vivendo, assim, uma situação bem complicada. Resolvemos olhar para as crianças com um olhar acolhedor. E aí, nosso projeto, ele foi focado que está sendo trabalhada aí com um acróstico, onde nós trabalhamos cuidar, unir, revitalizar e amar, sendo cada tema desse distribuído pelos bimestres, tá? Pode passar. Bom, o nosso projeto, ele recebeu o nome de Shakespeare, a árvore que produz bons frutos, né? Nada mais é do que a junção do nome da Shakespeare com um sufixo. E ele foi inspirado no livro das árvores. Esse livro, ele foi ideia da nossa coordenadora e da nossa professora, nossa coordenadora Vivian Carneiro, e da nossa professora de sala de leitura, Jaqueline Falcão. Elas encontraram esse livro, é um livro riquíssimo, que fala da cultura indígena da tribo ticuna, né, e que eu vou falar um pouquinho mais à frente dele depois. A proposta era trabalhar com os livros, trabalhar com a parte de leitura, de produção de escrita, de compreensão leitora, mas de uma forma mais unificada. E era uma proposta voltada exatamente para as turmas de 1º ano, sendo que, pensando no nosso olhar cuidar para o 1º bimestre, nós começamos a olhar para o 2º ano, que foi um ano muito atípico ano passado, né? Eles tiveram um 1º ano online, mas, tudo era novo para eles, era novo para a escola, novo para os professores, e nós resolvemos incluir o 2º ano nesse projeto também. Então, o projeto ficou focado no 1º ano, nós temos 3 turmas de 1º ano e uma turma de 2º ano. Então, essas 4 turmas participaram do projeto ativamente. Pode passar. Bom, no nosso projeto, a gente queria dar um foco para os livros um pouco além do que a gente já trabalha, porque falar em trabalho com livros, com literatura no 1º ano, é meio que chover no molhado, já é uma coisa que nós entramos na escola, saímos já do nosso normal sabendo que nós vamos entrar numa classe de alfabetização e vamos trabalhar com livros, e vamos ter que arrumar estratégia de inserir a literatura na vida da criança. Só que nós queríamos estruturar mais, amarrar mais um pouco esse trabalho, porque não seria só o professor dentro de sala, né? Teria que ter a participação também ativa dos pais em casa. Então, nós começamos a criar ideias mais concretas, maneiras mais concretas de atingir não somente os alunos que vêm, né, para a gente no presencial, mas também o grupamento que está em casa, que até mais ou menos o meado do ano era a maior parte dos alunos que nós tínhamos em casa. Pode passar. Nós utilizamos vários recursos,
recursos que já são conhecidos, recursos que a gente lança a mão já, nós professores lançamos a mão normalmente no nosso dia a dia, mas o principal foco da Shakespeare foi a contação de histórias em vídeos, a criação de podcasts, as aulas síncronas para trabalhar essa produção, essa leitura, esse conhecimento do livro, essa interpretação de capas, essa interpretação das imagens, nas aulas pelo WhatsApp, principalmente, né? A gente tem lançado muito mão dessa ferramenta, porque é o que os alunos têm mais acesso, e principalmente todos esses recursos, como eu já falei anteriormente, o foco eram os alunos que estavam em casa, porque os alunos que estavam aqui com a gente tinha acesso para trabalhar, mas precisávamos criar estratégias de chegar com o mesmo impacto na casa de cada criança. Pode passar, por favor. Bom, o nosso projeto, ele baseava-se na estrutura de repetição, né? Então, nós criamos o tema, a partir do tema nós trazíamos os livros e trabalhávamos os livros da mesma maneira para que a criança assimilasse o processo. Então, era inserir a história, trazer a história do livro, interpretar a capa do livro, propor uma leitura, uma compreensão daquele texto, trazer para a parte concreta que seria ou na produção de frases, na produção de palavras, na parte artística. De qualquer maneira, a gente trabalhava todos os livros da mesma forma. Pode passar, por favor. Esses aí são alguns livros que nós trabalhamos, todos eles saíram aqui da nossa sala de leitura, então tivemos a participação ativa da nossa professora de sala de leitura, tanto na escolha dos livros, quanto na manutenção de algum trabalho dentro de sala de aula, até porque uma de nossas professoras de primeiro ano, somente no remoto, porque ela era parte do grupo de risco. Então, assim, vale ressaltar que a nossa diretora também estava em sala de aula, a nossa coordenadora também estava em sala de aula, então foi um trabalho a muitas mãos. Pode passar, por favor. Isso. Bom, esse aí foi o livro principal, o livro que norteou todo o nosso trabalho, que é o livro das árvores. Esse é uma coletânea de trabalhos de professores indígenas, né, que vem retratar total aprofundamento na cultura dessa tribo ticuna. E nós escolhemos ele porque ele se enquadrou muito com a visão que nós tínhamos do nosso PPP, que era o cuidar. E assim, quando nós paramos para olhar, a primeira impressão era que era um livro muito difícil de se compreender, porque ele é muito extenso, ele trabalha muitas histórias, a cada página você tem uma história diferente, de uma árvore diferente, de um conhecimento folclórico ou de vocabulário diferente. Só que aí nós começamos a trabalhar ele de uma forma mais lúdica, para que as crianças começassem a compreender. E trabalhamos ele trazendo para a vida da criança, para o dia a dia dela, fazendo uma relação do cotidiano dela com o cotidiano da vida indígena. Um gancho maravilhoso que nós conseguimos pegar ali para também inserir um pouco do trabalho, um pouco da cultura indígena ali, do conhecimento, sair um pouco daquele estereótipo de pintar a cara somente, tal, e de mostrar o índio como pessoa, como ser humano e como pertencente, totalmente integrado na vida das nossas crianças, né? Mostrar eles ali a parte do vocabulário, da herança indígena que nós temos até hoje. Enfim, o bom mesmo desse livro, e aí eu recomendo para quem quiser e tiver um tempo para olhar, é a delicadeza com a qual ele foi tratado e a relação que ele faz da vida com a árvore, da vida com a terra, né? Com aquilo que eles têm da terra, com a criação da vida com o que eles têm da terra. Então, é magnífico, indico para todos. Pode passar, por favor. Bom, a partir da ideia plantada ali, né, do livro, nós fizemos uma avaliação diagnóstica da turma e tratamos ali
fazendo a relação da árvore com os frutos, né? E aí fizemos um ditado de frutas, conversamos sobre fruta, cada turma trabalhou do seu jeito, seja em casa, seja em sala de aula, com uma salada de frutas. Os professores tiveram a liberdade de inserir esse tema frutas, com o objetivo da gente construir, né, produzir esse ditado, essa diagnose, para identificar em que nível de escrita cada criança estava, focando naqueles alunos que estavam com a gente ali e não deixando jamais aquém os alunos que estavam em casa. Então, os alunos que estavam em casa, a gente pedia que os pais viessem buscar, alguns vieram buscar folhinha para a criança fazer, sempre que possível, alguns pais fizeram um vídeo para que nós pudéssemos ver como é que estava a escrita da criança para avaliar, e essas diagnoses voltavam para a escola. Pode passar. Bom, assim como nós fizemos com Shakespeare, nós propomos às crianças a construção da sua árvore individual. E aí cada criança desenhou a sua árvore, ambientalizou ali o seu desenho e depois fez a construção do nome da sua árvore, que era a junção do nome da criança com o sufixo eira, assim como nós fizemos com o nome Shakespeare, né? E aí nós demos início ao trabalho com o nome, que foi assim, primordial para dar início nesse projeto. Pode passar. Trabalhamos principalmente com os alunos no remoto, essa utilização de material não convencional, e aí com foco na árvore. Mais tarde vocês vão ver, mais tarde não, mais à frente vocês vão ver como as crianças já tinham uma visão da árvore, né, porque nós botamos uma aqui na escola, e eles fizeram essa construção ali da identificação das partes das plantas e mandavam fotos para a escola. Pode passar. Aí tem mais um pouquinho dessa atividade que eles fizeram. Pode passar, por favor. Bom, eu separei, né, junto com a coordenadora e com as outras professoras, alguns livros que nós trabalhamos e algumas atividades. Então, eu vou fazer rapidamente cada livrinho, eu vou fazer um comentário. Esse aí, do Menino Poti, a gente abordou um pouco da cultura indígena, de hábitos e costumes, como a gente já tinha falado antes, e do esquema corporal índio versus homem urbano. Eles fizeram alguns trabalhos, alguns aqui na escola e outros em casa. Pode passar, por favor. Aí tem mais uma continuação do trabalhozinho do índio. Esse a gente trabalhou bem no período ali em abril, bem próximo ao Dia do Índio, então a ideia era eles retratarem a cultura indígena da maneira que eles compreenderam e construir uma frase dentro daquilo que foi trabalhado, que eles aprenderam, o conhecimento que eles obtiveram ali dentro do projeto. Pode passar. Trabalhamos o nome, fazendo o acrósticozinho do nome, né, fazendo pesquisa, recortando, trabalhamos com massinha, e aí começamos a resgatar um pouco também das habilidades que não foram muito bem trabalhadas na educação infantil, porque alguns alunos do primeiro ano não fizeram, ou nunca tinham ido para a escola, ano passado seria o primeiro ano da educação infantil e não tiveram, então meio que o primeiro contato com a escola, então a gente está tendo um cuidado, um olhar para trabalhar e para resgatar. Pode passar, por favor. Bom, Deu Zebra no ABC, ele abriu espaço para a gente trabalhar a ordem alfabética, o uso do Tangram, a construção dos nomes de alguns animais, construindo um alfabeto móvel em sala e trabalhando também a escrita espontânea. Pode passar, por favor. Bom, o livro da família, ele trouxe essa oportunidade de a gente trabalhar um pouquinho mais a miúde, essa inserção da criança dentro da família, o papel dela dentro da família, os outros componentes, aqueles que estão, trabalhar a variedade que
que o nome família nos dá, né, de compreensão, de entendimento. Então, ele abarca ali vários tipos de família, ele dá oportunidade, ele deu oportunidade para diálogo, tanto aqui quanto em casa. Esse livro, ele foi para as crianças em vídeo, para que as crianças assistissem em casa, acompanhassem. Então, mesmo aqueles que estavam na escola puderam fazer esse trabalho em casa com a família. Então, não era um trabalho individual, era um trabalho que iniciou aqui na escola, mas ele era ser feito em casa com a mamãe, ou com o papai, ou com a vovó, ou seja, com aquele membro que é a família da criança. Pode passar, por favor. Quero Casa com Janela. Trabalhou ali, além da questão artística, da dobradura, a questão de casa, de estrutura, foi uma continuidade do projeto do livro Família, né? Então a gente saiu do livro Família e entrou já no livro Casa, trabalhando ali. Pode passar, por favor. No Cabe na Mala, foi um trabalho muito mágico, muito legal, porque a gente já tem muito na cabeça, cabe na mala, a gente vai construir a mala, vai colocar ali os objetos, e essa turma que trabalhou, né, ela foi um pouquinho mais à frente, e aí eu digo essa turma porque isso foi um projeto muito da professora Jaqueline Falcão, né, foi um livro que ela abraçou, eu também trabalhei com a minha turma, mas ela abraçou e ela levou a turma dela para o Ceará, né, que a maioria dos nossos alunos, eles vêm do Ceará, ou tem algum familiar que ainda mora lá, então, assim, foi um espaço que os alunos tiveram para falar um pouco da cultura deles. Pode passar. O Mico Maneco, que a gente trabalhou um pouquinho mais estruturada a estrutura da escrita deles, visando já os próximos passos que a gente ia dar. Pode passar, por favor. Se um Gato For, trabalhou essa parte da construção de livro, e aí está chegando no finzinho do nosso projeto, que é a construção de livros pela criança, né? A gente trabalhou tantos livros, e aí nós mostramos para eles como o livro funciona, a estrutura do livro, para que eles pudessem montar o próprio livro. Pode passar, eu perdi a imagem. Isso. Trabalhamos aí o livrinho do Pipoca. As crianças produziram... a professora levou pipoca, fez ali na pipoqueira com eles, fez um ditado, né, saindo da pipoca com as palavrinhas da letrinha P, e aí montaram novas palavras, formando outras palavras com a letra P. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. O sapo, a mesma estrutura. Pode passar. O Fogo no Céu, trabalhamos do mesmo jeito. Eu vou adiantar um pouquinho, pode passar. E aí, tá bom aí? Aí a gente finalizou o nosso projeto, desculpa o avançado dos 2 livros, mas apresentando os livros que as crianças produziram em sala. Cada livro foi trabalhado um fonema, e o resultado desse fonema foi uma produção de um novo livro, ou com construções artísticas, ou produções escritas, ou produções de frases, construções de palavras, e eles trabalharam de formas artísticas na capa, com a representação do nome dele e com a representação do fonema, com grãos de feijão, com areia, com bolinhas de crepom, com vários materiais. E esse material, ele está exposto no pátio da escola, com essa Shakespeare aí que foi produzida aqui pela professora mesmo, tá? E está pendurada lá na escola. Pode passar, por favor. Bom, fechando aqui, a gente gostaria de colocar que teve uma grande resposta na evolução dos alunos que chegaram para a gente com RI e que passaram para R. Tá? Esse quadro é um quadro comparativo que depois pode ser analisado. Pode passar. Pode passar também, porque é o segundo quadro, é a mesma coisa, de uma evolução para outra. Tá? Pode passar.
Enfim, esse trabalho, ele é um trabalho de muitas mãos, graças a Deus. É um trabalho de uma equipe. Quando a gente foi convidado para participar desse seminário de boas práticas, fica bem complicado você dizer que a boa prática é de um único professor. Então, não foi de um único professor, é uma boa prática de um grupo, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês que nos convidaram, um agradecimento à equipe que participou. Gostaria só de não deixar de lado de agradecer a Rosita, que é a parceira que tem acompanhado a nossa escola, e ela tem assim, sido maravilhosa e magnífica com isso, e um agradecimento aos meus colegas. Obrigada, desculpa os minutinhos aí que eu passei. Sheila, parabéns pelo trabalho, ótimo, é bom, né, a gente tem né, todas as apresentações aqui estão enfatizando essa importância da literatura, da leitura, né, e colocando isso como fundamental aí nessa fase da alfabetização. Muito feliz, né, de ver isso, de estar vendo aí essa produção, usando a literatura aqui presente. Parabéns pelo seu trabalho. Gostei muito da sua apresentação de resultados aí, né, vendo os resultados de COAC, da diminuição de alunos RI, e a gente vendo de forma tão concreta, né, o resultado desse trabalho de vocês. Parabéns.